Entrevãos, Helena, take 1. Eu cheguei em São Paulo, eu tinha 14 anos e meio. Eu vim para cá bastante a contragosto. Antes de vir morar em São Paulo, eu já vinha na casa de amigos, assim. Então, assim, já sentia um pulsar da cidade, assim, que eu tinha muita vontade de participar dela, assim, né? De participar dessa vida, assim, que tem em São Paulo. O meu pai me falou, ele falou assim, eu duvido que em 6 meses você não se apaixone por São Paulo. E dito e feito, em 6 meses eu estava completamente apaixonada pela cidade, porque são oportunidades para quem está se conhecendo e conhecendo o mundo infinitas. A partir do momento que eu comecei a decidir esses caminhos por São Paulo sozinha, aí sim eu comecei a entender São Paulo. E aí, né, eu vivi por um ano num imóvel ocupado, que é o condomínio, que a gente fez o espetáculo Condomínio Nova Era, né, que fica na Rua APA, que não existe mais. Ali foi um dos momentos mais difíceis mesmo, que essa luta por estar em São Paulo. Eu acho que é uma reflexão que talvez eu nem faça ela o suficiente. Porque talvez se eu pensasse mais sobre como São Paulo me afeta, talvez eu duvidasse um pouco de morar em São Paulo. Porque eu não tenho o tempo de São Paulo internamente. Eu lembro quando eu estava lá nessa ocupação, né, nesse imóvel ocupado, e aí tinha uma liderança ali, que era o seu João, né, o seu Antônio, na verdade. João era o nome do personagem era o seu Antônio. E ele trazia isso no olhar, ele trazia isso quando falava de São Paulo, sabe? Assim, eu não quero mudar daqui, mas você sentia a dureza que São Paulo também lhe tratou, né? E a dureza que São Paulo trata muitas pessoas que vêm para cá. Esse ritmo me fere, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa nesse ritmo que me estimula num lugar de produzir coisas que são o melhor de mim. E essa contradição é São Paulo. São Paulo você pode ser muitos, assim, então se você pode ser muitos, você também encontra espaços de ternura com certos encontros que você faz. Né? Se você vir para São Paulo num determinado olhar, você encontra uma São Paulo completamente diferente da outra, né? E logo depois da primeira temporada, das 2 primeiras temporadas do Condomínio Nova Era, veio esse questionamento nosso, assim, tipo, o que vem depois de um despejo, né? O que vem, esses corpos são simplesmente, né, tirados daquele lugar que eles chamam de lar e vão para onde? Quando eu penso no despejo, eu acho que o despejo é o despejo do corpo, né? Seja o despejo metafórico ou o despejo literal, é o corpo, né? É o corpo que está sendo banido, é o corpo que está sendo encolhido, é o corpo que está sendo restrito. E o corpo em si define muita coisa. E aí a gente continuou observando esses moradores do centro da cidade, do centro de São Paulo, que são trabalhadores que, se não tem mais uma função social direta, eles não prestam mais, então eles podem ser descartados. É uma tentativa que a gente busca nessa trilogia de pensar sobre isso, assim, como é que eu consigo me contrapor a essa lógica, em que está dentro do meu corpo, e aí acho que atua diferente em corpos diferentes, em pensar como é que isso está na cidade, como é que está no bairro que eu nasci, como é que está no bairro que a gente vive, como é que tem outros lugares também. São muitas mulheres de muitas idades, partes
desse corpo de mulheres trabalhadoras que mantém a sociedade. O reconhecimento do lugar onde se habita é quando ela se vê e vê sua mãe, sua avó, todas nas janelas, nos caminhos, nas calçadas. E nem a minha avó nem a minha mãe conseguiram, de fato, se tornar artistas. Elas eram artistas e não conseguiam se reconhecer como tais, e se colocar no mundo como tais, né? E reencontrei recentemente uma parte desse material que são escritos da minha avó materna. E quando eu peguei esses livros e vi o cuidado que ela tinha com os livros e o fato de ser uma mulher no interior das Alagoas, na virada de 1920 para 1930, publicando um livro com seu próprio esforço, isso é muito grande. Né? A pulsão de vida dessa mulher, a pulsão criativa dessa mulher era gigante. E isso abriu uma leitura nova para mim de quem foi essa mulher que eu conheci como uma dona de casa. Porque minha mãe ouviu que ela era uma mulher que não poderia ter uma profissão, a profissão que ela quisesse. Ela queria estudar arquitetura, porque ela gostava de desenhar. E aí, quando chega na minha geração, eu consigo finalmente romper com esses marcadores sociais, né? E aí eu vejo que ao longo da vida, e isso foi depois dos 20 anos que eu comecei a fazer essa construção, de falar, não é isso que eu quero, de tentar entender o que eu queria dentro da dança. Que aí eu fui criando outras formas de me relacionar, tanto com a dança quanto com o corpo. E mesmo que quem olhe de fora talvez não veja que o que eu faço é dança, para mim continua sendo. Eu tinha receio de chegar mesmo, pegar seu texto e mostrar, falar, quer dizer, essa figura que esse cara escreve, você tá louco? Esse é um dos vãos, esse é um dos precipícios, assim, de precisar da legitimação do outro. O que não quer dizer que você não precisa dialogar com o outro e ser deslocado pelo outro e ser modificado, não é um ensimismamento, mas o outro, ele te desloca, mas ele não precisa te legitimar. É o lugar onde eu existo nos vãos mesmo. Eu sou a pessoa que preenche os vãos. A ideia desses vãos, né, é porque parece que para você, na escolha que a gente fez, né, a escolha de ser artista nesse país, de vir de uma classe operária, de vir da periferia, é preciso você talvez buscar alguns vãos, senão você não vai conseguir caminhar se você não encontrar algumas frestas, algumas brechas. Eu não preciso estar na forma. Eu acho que eu tenho uma coisa muito forte com a água. Então, para mim, eu quis tentar trazer um pouco esse elemento de não deixar que a dureza te seque, de evitar, de lutar até o final para que a sua força vital continue se relacionando, assim, sabe? E se a gente fosse um rio? Não deixe que te sequem. Ser água comigo. Não deixe que te sequem.